Fala, leitores da Bíblia, graça e paz. Estamos aí na reta final, faltam apenas 3 vídeos, este e mais 2, para a gente terminar a nossa jornada de leitura bíblica. Bom, hoje a gente vai ler os 2 últimos capítulos de Zacarias e depois faltará apenas o livro de Malaquias. Então vamos à nossa leitura. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os moradores de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eliminarei da terra os nomes dos ídolos e não haverá mais memória deles. Também removerei da terra os profetas e o espírito imundo. Se alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe que o geraram lhe dirão: você será morto porque está falando mentiras em nome do Senhor. E seu pai e sua mãe que o geraram o matarão à espada quando ele profetizar. Naquele dia os profetas terão vergonha de suas visões proféticas e nunca mais vestirão um manto de pelos para enganar as pessoas. Pelo contrário, cada um dirá: eu não sou profeta, sou lavrador, trabalho no campo desde a minha juventude. Se alguém lhe perguntar: que feridas são essas nas suas mãos? Ele responderá: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. O pastor de Deus é ferido. Levante-se, ó espada, e ataque o meu pastor, e aquele que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fira o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas, e voltarei a minha mão para os pequeninos. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados e morrerão, mas 1/3 irá sobreviver. Farei essa 1/3 passar pelo fogo e purificarei como se purifica a prata e a provarei como se prova o ouro. Eles invocarão o meu nome e eu os atenderei. Direi: vocês são o meu povo, e eles responderão: o Senhor é o nosso Deus. Irmãos, eu dei uma pesquisada bem breve aqui a respeito dessa minha impressão que eu tive na leitura anterior. Na verdade, uma certa confusão, né? Eu fiquei confuso em relação ao momento que Zacarias estava vivendo. Por que a minha confusão? Porque fazia algum tempo que eu não lia, né, esse livro, mais de 1 ano, né, porque a gente está aqui nessa leitura há 1 ano e meio, então eu não me lembrava exatamente algumas coisas e me deu a impressão de que o que Zacarias estava falando era muito semelhante ao que os antigos profetas antes do exílio falavam, antes e durante o exílio, como Ezequiel, Jeremias, Isaías, assim por diante, anunciando a restauração futura de Jerusalém. E Zacarias faz o mesmo, né? Apontando para uma Jerusalém gloriosa que não estaria acontecendo ali. Mas aí eu percebi que a minha confusão não tem nenhum fundamento, né? Por que eu estava confuso? Não tinha por que eu estar confuso em relação a isso, porque assim como Ageu, Zacarias está falando para o povo pós-exílico e está prenunciando coisas para um futuro longínquo. Então essa mensagem tem alguma aplicação para o presente daquele povo, mas tem uma grande ênfase em questões futuras, escatológicas mesmo. A gente viu isso um pouco em Ageu, né? Por exemplo, quando naquela profecia de Ageu o Senhor diz que a glória do segundo templo seria maior do que a primeira, não estava se referindo ao templo físico, tampouco a um templo geográfico, mas estava falando a respeito de Cristo e o seu corpo.
que é a igreja, é assim eu creio. Então, aqui nós temos a mesma coisa. Nós temos aqui Zacarias falando sobre uma realidade futura para aquele povo. Ou seja, eles estavam voltando para a terra prometida, para Jerusalém, e Deus está dizendo para eles: olha, eu tenho um propósito muito elevado e eu continuo, melhor dizendo, eu continuo com esse propósito muito elevado de uma restauração completa, né? Então Deus está reafirmando o que ele já disse pelos antigos profetas. E de certa maneira, eu creio, está deixando claro que possivelmente aquelas coisas não aconteceriam tão imediatamente, né? Mas a ênfase, além de estar numa restauração futura, está também na pessoa do Messias. Isso é maravilhoso, né? A gente já viu vários trechos aqui em Zacarias muito claros a respeito de Cristo, e esse aqui é mais um deles, aqui no versículo 7, quando fala do ataque ao pastor de Deus, que é Cristo, né? E que quando esse pastor fosse ferido, as ovelhas ficariam dispersas, e de fato ficaram. Os discípulos, os apóstolos, todos ficaram atordoados, espalhados, com medo. Então, esse versículo 7 é certamente uma profecia messiânica, já cumprida, né? Já realizada. E aí no versículo 8, aí a gente já vê alguma coisa que parece que ainda não se deu, né? Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 delas serão eliminados e morrerão, mas uma terça parte irá sobreviver. Então, as coisas estão misturadas, como em todos os outros profetas. Quer dizer, eu não tinha por que me sentir confuso, voltando à questão, né? Porque tudo está muito amarrado, há muita coerência em todo o texto bíblico, nos temas, no desenvolvimento das ideias, né? Gente de tempos distantes, que nunca tiveram contato algum um com o outro, eles profetizam e falam a respeito da mesma coisa, com a mesma autoridade, de formas peculiares, claro, cada escritor tem uma maneira de escrever, mas todos eles trazem de uma maneira muito harmônica todo esse conteúdo, né? Então realmente não tinha por que me sentir confuso em relação a isso. Claro que existe uma questão difícil que todos os teólogos tiveram até hoje, em alguns livros mais, em outros menos, mas é com relação à datação, né, de quando foi escrito. Isso a gente, né, ainda realmente tem algumas questões, né? Por exemplo, Joel, eu já mencionei quando a gente leu, há muito debate, né, sobre a ocasião em que Joel teria escrito, mas independentemente da data de escrita desses textos, todos eles são muito harmônicos no seu conteúdo. Agora o último capítulo de Zacarias, e se você chegou até aqui comigo, deixe o seu comentário aí dizendo que você leu o livro de Zacarias. Eis que vem o dia do Senhor, em que o seu despojo será repartido dentro de você, ó Jerusalém, porque eu ajuntarei todas as nações para a batalha contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da cidade será levada para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então o Senhor sairá e lutará contra essas nações, como ele costumava lutar no dia da batalha. Naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está em frente de Jerusalém para o leste. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, do leste ao oeste, formando um grande vale. Metade do monte se afastará para o norte, a outra metade para o sul. Deixa eu fazer apenas um comentário aqui. Quando fala que a cidade de Jerusalém será tomada e as casas saqueadas, as mulheres violentadas,
né? Vem à cabeça aquelas profecias antes da queda de Jerusalém, né? E a gente olha isso aqui, mas peraí, Jerusalém já não caiu? Eles estão agora restaurando Jerusalém. Por que Zacarias estaria falando de uma destruição final? Estaria falando ainda uma destruição não, uma destruição final não, uma destruição futura. Por quê? Jerusalém vai acabar de novo? Vai ter problemas de novo? Inimigos vão tomar Jerusalém novamente? Difícil a gente entender isso daqui, né? Será levada para cativeiro. Metade da cidade será levada para cativeiro. O restante do povo não será expulso da cidade. Realmente, eu não estou recordando de nenhum evento posterior ao exílio babilônico que isso tenha acontecido. Tá? Deus estaria se referindo a outro evento semelhante àquele, ou talvez estaria se referindo não a Jerusalém física, cidade geográfica ali instalada no território de Israel. Será que Jerusalém seria aqui uma representação da igreja, do Israel de Deus, o Israel espiritual? Porque na prática o que a gente vê hoje, já viu no passado, né, na era cristã, dentro desses 2.000 últimos anos, nós vimos já, né, cidades igrejas sendo tomadas, casas, mulheres, por conta da fé em Cristo, por conta da fé em Deus. Já vimos e vemos muita perseguição. De fato, tem gente que está presa por conta da fé no Evangelho, e uma boa parte não está, né? E aqui fala que o Senhor, então, sairia, lutaria contra as nações, né? Como ele costumava lutar no dia da batalha, assim como antigamente. Deus vai se levantar e vai lutar pelo seu povo. Então, fica aí uma questão para a gente pensar se esse sofrimento anunciado aqui, porque eu entendo que o sofrimento anunciado pelos profetas pré-exílio, antes do exílio, anunciavam a queda de Jerusalém, que aconteceu. Agora, esses profetas depois do exílio, que eventualmente, no caso como Zacarias está anunciando a destruição de Jerusalém, e como não houve nenhum evento que eu me lembre que isso tenha acontecido, claro que houve impérios que, né, ocuparam Jerusalém, destruíram muitas coisas. Bom, posso estar errado, né? Claro. Como eu já disse algumas vezes, eu não faço uma exegese profunda do texto antes da leitura, né? Mas esses profetas que, depois do exílio, estão anunciando alguma destruição ainda, será que não pode ter também alguma conexão com a nova Jerusalém, né? Que está sendo ataviada, a noiva do Cordeiro, que sofre nas mãos dos inimigos de Deus? Realmente uma questão para a gente pensar. Vocês fugirão pelo meu vale entre os montes, porque esse vale chegará até Azal. Sim, vocês fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos virão com ele. Naquele dia não haverá luz, mas frio e gelo. Mas será um dia singular, um dia conhecido do Senhor. Não haverá separação entre dia e noite, pois mesmo depois de anoitecer ainda será dia claro. Ou seja, um evento cósmico, assim, ia mexer até no funcionamento do Sol, no giro da Terra, uma coisa que ainda não aconteceu, né? Naquele dia águas vivas correrão de Jerusalém. Olha aí. Apocalipse vai falar de rios de água viva,
né, passando pelo meio de Jerusalém em Apocalipse. Será que é um absurdo a gente pensar dessa forma, como eu estou colocando aqui? E a outra metade para o mar ocidental, isso acontecerá tanto no verão como no inverno. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor e um só será o seu nome. Toda a terra se tornará em planície, desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém, mas Jerusalém será exaltada e habitada no seu lugar, desde o portão de Benjamim até o lugar do primeiro portão, até o portão da esquina e desde a torre de Ananel até os lagares do rei. Será habitada e não haverá maldição. Jerusalém habitará segura. Esta será a praga com que o Senhor castigará todos os povos que guerrearam contra Jerusalém, contra o seu povo. A carne deles apodrecerá, estando eles em pé. Os seus olhos apodrecerão nas suas órbitas, e a língua deles apodrecerá na boca. Naquele dia, também haverá da parte do Senhor grande confusão entre eles. Cada um agarrará a mão do seu próximo, cada um levantará a mão contra o seu próximo. Também Judá irá lutar em Jerusalém, e se ajuntarão as riquezas de todas as nações vizinhas, ouro, prata, roupas, em grande abundância. Como esta praga, assim será a praga dos cavalos, das mulas, dos camelos, dos jumentos, de todos os animais que estiverem naqueles arraiais. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Se algum dos povos da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, esse povo ficará sem chuva. Se os egípcios não subirem nem vierem, ficarão sem chuva, virá sobre eles a praga com que o Senhor castigará as nações que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. Este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. Naquele dia será gravado nas campainhas dos cavalos: Santo ao Senhor. E as panelas do templo do Senhor serão como as bacias diante do altar. Sim, todas as panelas em Jerusalém e em Judá serão santas ao Senhor dos Exércitos. Todos os que oferecerem sacrifícios usarão essas panelas para cozinhar a carne do sacrifício. Naquele dia, não haverá mais comerciantes no templo do Senhor dos Exércitos. Os mercenários terão passado. Muito bem, graças a Deus. Terminamos o penúltimo livro da nossa jornada, restando apenas o livro de Malaquias. Vamos orar? Te damos graças, ó Deus, pela leitura que fizemos de Zacarias. Tanto conteúdo, ó Deus, maravilhoso, que aponta para Jesus, que aponta para a restauração futura do teu povo. Mas entremeado a tudo isso, muitas coisas complexas e difíceis. Dá-nos a graça, Senhor, de crescer no conhecimento. A cada vez que lemos, Senhor, irmos entendendo um pouco mais. Que o Senhor nos alimente, nos fortaleça, nos edifique, para honra e glória do teu nome. Assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, essa foi a leitura de hoje. Um forte abraço e até mais, se Deus quiser.